Obrigada. Bom, dando continuidade à sessão do dia 3 de setembro da Câmara Superior, primeira turma de recursos fiscais, a parte da manhã, nós estamos resgatando os processos de ontem, do dia 2, então agora vamos passar para o número 42, de relatoria da conselheira Edeli Sazazaki, Indústria e Comércio é interessada, recorrente à Fazenda Nacional. Aqui temos a particularidade que teve vista para mim, tá? A relatora, ela votou por conhecer o recurso especial e, no mérito, dar provimento. O julgamento, ele foi concluído e proclamado quanto ao conhecimento, então todos conheceram do recurso até aí, todo mundo conheceu do recurso. No mérito, o conselheiro André, ele acompanhou a relatora pelas conclusões, tá? Então, nesse caso, o mérito pelo conselheiro André já foi votado, viu, conselheiro Fernando? Então, aí o senhor não vota nesse momento. A conselheira Viviane acompanhou a relatora e os conselheiros Lívia, Amélia, Roseli e Caio votaram por converter o julgamento em diligência, tá? Aí eu pedi a vista. Por que eu pedi a vista? Porque antes eu acho até que só faltou a minha posição, né? Eu tenho uma premissa de que se para quem vota. Oi, Edeli, pode falar. Eu só queria... É que eu fiz um acréscimo no voto e eu queria submeter ao colegiado para fins de confirmação de voto. Tá, então eu vou fazer o seguinte, eu passo a palavra para você, você relata, porque como só faltava eu votar, pode ser que diante dessa sua posição haja uma mudança. Então, ok, conselheira, pode estar com a palavra. Só recordando, recurso da Procuradoria contra a qual que deu provimento parcial ao recurso voluntário, reconhecendo denúncia espontânea em face de compensação realizada em atraso. E o meu voto, já conhecido, é no sentido de que não houve discussão de conhecimento, e no mérito o meu voto já conhecido é no sentido de que não há denúncia espontânea em sede de compensação, que ela está limitada a pagamento. O que eu acrescentei no voto, também lá no finalzinho, foi em razão do alerta da conselheira Viviane, o posicionamento que ficou agora, que está consolidado de forma unânime no STJ, que ficou expresso mais uma vez num julgado recente, da primeira turma, 8 de junho de 2020, do ministro Gurgel de Farias, mas ele faz referência ao entendimento já consolidado da primeira sessão, então, do STJ. Então, e eu conferi, trago aqui a manifestação do ministro Napoleão Nunes Maia, na primeira turma, e que resultou nesse julgado de 8 de junho de 2020. Esse acordo evidencia o entendimento unânime dos atuais ministros da primeira turma do STJ, em decisão proferida em 8 de 6 de 2020, agravo interno em RESP, e o entendimento unânime dos atuais ministros da segunda turma do STJ, em decisão proferida em 23 de maio de 2009, em agravo interno. Então, só compartilhar a minha impressão de que isso ainda não é uma decisão em sede de repetitivo, porque não foi julgado ainda um recurso especial sobre a matéria. A decisão está sendo expressa em sede de agravo interno. Mas, para mim, considerando que todos os ministros atuais do STJ já se manifestaram contra a aplicação da denúncia espontânea em sede de compensação, eu só fiz esse acréscimo e queria compartilhar com os colegas para ver se os votos em favor da diligência são confirmados. Eu mantenho meu voto para dar provimento ao recurso especial da Procuradoria. Ok, algum conselheiro deseja falar ou eu posso manifestar meu entendimento acerca da matéria?
Bom, então, em função da situação, conselheira Edeli, eu me sensibilizei. Por que eu pedi vista? Me sensibilizei com a diligência, 4 conselheiros, né? São questões que são teses diferentes para eles. No caso, a compensação também incidiria a denúncia espontânea na compensação. Não é como eu voto, mas me sensibilizei pela situação de devolver o processo, porque seriam informações importantes. Aí eu fui ver o processo, olhar o processo. Aí eu verifiquei que nas folhas 179 e 180 há a informação da DCTF, tá? do extrato da DCTF, que eu acredito seria esse o âmago da diligência. Nas folhas 206, 204 e 206 dos autos, também se verifica que esse recolhimento ele não foi feito, o débito ele foi declarado a partir do PERDECOMP, que não era confissão de dívida, tá? Então, ele foi, a partir do momento em que esse PERDECOMP foi transmitido, ele não era confissão de dívida, os débitos foram declarados naquele momento, o contribuinte, inclusive no próprio recurso especial dele, ele fala que ele estava em mora, né? O próprio contribuinte, ele fala que não houve o recolhimento e que esse recolhimento está na DCTF. As DCTFs estão no processo, nas folhas entre 204 e 207, as DCTFs retificadoras, ou seja, esses débitos não estavam declarados anteriormente. Então, apesar de me sensibilizar com os senhores que votaram pela diligência, eu entendo absolutamente prescindível e razão pela qual acompanho a relatora também pelas conclusões, conforme o conselheiro André. Tá? Então, esse é o meu voto. Pode falar, conselheira Lívia. Pelas minhas anotações aqui, a diligência seria para verificar se os débitos estavam declarados. Se nós temos, então, a confirmação de que os débitos não estavam declarados, então a diligência fica prescindível e a gente que votou pela diligência já pode, então, votar o mérito. Foi o que eu verifiquei da vista que eu pedi. Vocês podem conferir se quiserem, mas está tudo aqui no processo. Eu entendi absolutamente prescindível. Pode falar, conselheira Edeli. Aqui, então, nós temos o meu voto do André, o da Viviane e o seu contra a diligência, na medida em que me acompanham para dar provimento, né? Então, se quiser, aí questão de técnica de votação, o resultado vai dar no mesmo, né? Porque vamos votar no mérito, quer dizer, de qualquer maneira... Se votar prejudicial, mas para mim a prejudicial de diligência já está implícita aí nessa votação. Tá, mas se eles quiserem mudar de ideia com relação à diligência, ainda não proclamei o resultado, né? Então, não, com os débitos declarados, eu acho que eu não preciso da diligência. Seria para verificar a declaração e aí aplica-se a tese. A questão é se o STJ, se essa informação sobre o STJ vai sensibilizar quem votou pela diligência ou não, pelo que eu estou entendendo. Tá, então nós... Mas é mérito, né? Tá, então, doutora Lívia, então vamos voltar à questão da diligência diante das informações trazidas. A senhora... Pois não, doutora Edeli, pois não. Porque aí, se temos mais uma rodada de votação, dependendo de como a gente estrutura a votação, a gente tem 2 composições. Nesse caso, o voto do conselheiro André, ele permanece. Porque o voto dele já era completo, né? Quando ele rejeitava a diligência e dava provimento. O voto do conselheiro André permanece. Então, ele está incólume aqui, e agora os 4 que estão aqui podem mudar de ideia por conta do artigo 58. Então, é a segunda rodada para eles manifestarem o voto em relação à diligência vencida. Perfeito. Então, doutora Lívia, como vota? O André, ele considerou prescindível a diligência porque ele disse que o contribuinte tinha que ter provado que não estava declarado. Então, essa informação de que está declarado também não mudaria o voto dele. Então, fica, mesmo que, enfim, não pode mudar, mas também não mudaria. Só a informação para fins informativos. Desculpa a redundância. Eu tenho... bom, a gente está votando a diligência, né? Se os débitos estavam declarados, então... a gente pode julgar se aplica a tese da denúncia espontânea. Se os débitos não estavam declarados antes, e ele declarou inauguralmente quando compensou,
é exatamente o caso clássico de aplicação de a tese da denúncia espontânea em caso de compensação. Então, eu considero prescindível a diligência. Certo. Conselheira Amélia. Da mesma linha, se já estavam declarados, então era para isso que a gente ia pedir mesmo, né? Conselheiro Toselli, pode falar. Presidente, acho que não tem que votar a diligência, tem que fazer um voto. Então, pelo que eu entendi da doutora Lívia, ela diverge do voto. Não, ela não quer, ela com os elementos dos autos, ela não pode votar. Ela já foi votado na sessão passada, 4 votaram a favor da diligência. Então, agora, diante da minha vista e dos elementos que eu trouxe para os colegas, a ideia da doutora Lívia é desfazer essa votação da diligência. Mas ela está negando o provimento. Ela não votou no mérito ainda não. Não votou no mérito ainda não. Assim, a gente tinha levantado a preliminar de diligência, agora eu estou dizendo que eu não concordo com essa preliminar, então acompanho a relatora no conhecimento. Está mudando o voto dela. Na preliminar, na inexistência da preliminar. A gente nem está no conhecimento ainda. Pode falar, conselheira Edeli. Exatamente o que a Lívia falou. A gente está refazendo a votação da diligência por conta do voto da Andréia. Isso. Então, conselheiro Toselli, como vota em relação a... Vai manter a diligência? A gente está votando em fatias, então, quanto à diligência, realmente, agora esclarecida a dúvida, eu acho também que não é necessária a diligência. Perfeito. Conselheiro Caio. Eu concordo com os colegas, pronto para votar o mérito. Ok. Então, conselheira Edeli, agora vamos partir para a votação no mérito. Né? O doutor André já votou no mérito com a senhora pelas conclusões, tá? Doutora Lívia, como a senhora vota no mérito? Eu acho que essa decisão da STJ vai contra o conceito de condição resolutiva. A condição de resolutiva se implementa a partir do evento e pode se resolver no futuro se quando um evento futuro incerto acontecer. Então, se é extinto o crédito tributário no momento da compensação. Se vai acontecer no momento futuro e incerto algum evento que desconsidere isso, que é o implemento da condição, é o jogo. Mas a condição no momento da compensação, o débito tributário está extinto. E ficará extinto se não acontecer a condição e se resolverá, se não. Então, enfim, eu tenho muita dificuldade de entender esse julgado da STJ, permaneço com a minha enquanto não virar vinculante, permaneço com a minha posição de que a compensação extingue o crédito tributário, portanto, caracteriza denúncia espontânea. Ok. Conselheira Viviane, como vota? Mantém seu voto? Mantenho meu voto, acompanhando a relatora integralmente. Essa matéria já foi objeto de votação nessa turma. Eu sempre votei nesse sentido, considerando que a compensação não pode caracterizar, não tem o mesmo efeito do pagamento para fins de denúncia espontânea. Ok. Conselheira Amélia, como vota? Eu também mantenho a posição. Ok. Da divergência. Da divergência. Perfeito. Conselheiro Fernando não vota. Conselheiro Toselli, como vota? Eu acompanho a divergência também, presidente. Ok. Conselheiro Caio, como vota? Presidente, posso só fazer uma breve consideração sobre a matéria também? Claro. Obrigado. Então, em primeiro lugar, eu concordo. Realmente, o STJ ele está demonstrando esse atual cenário jurisprudencial. Eu, pessoalmente, data vênia aos ministros, eu considero o cenário ainda frágil, porque, curiosamente, essa jurisprudência ela não chega a ter 2 anos, essa corrente jurisprudencial. Se a gente volta aí 22 meses, você acha uma jurisprudência praticamente favorável à posição do contribuinte. Então, acho que é um cenário transitório, né, que a gente pode inferir a tendência à estabilidade jurisprudencial, mas não estabilidade. E lembrando que o meu fundamento de mérito, o artigo 150, do parágrafo 1º, quando trata dos tributos sujeitos ao lançamento por homologação, fala que o pagamento antecipado pela obrigação, nos termos deste artigo, extingue o crédito sob condição resolutória da ulterior homologação. E se a gente vai para o artigo 74, que trata da compensação,
ele adota exatamente a mesma redação, inclusive, que a compensação extingue o crédito mediante o ato até ulterior à homologação. Então, na minha opinião, tem inclusive equiparação do tratamento jurídico legal para tributos sujeitos a lançamento por homologação entre pagamento, propriamente dito, e homologação. Então, era só para registrar essa posição. Muito obrigado. Ok. E eu vou acompanhar a relatora, tá? Não pelas conclusões integralmente, porque também já tenho voto nesse sentido, de que é só pagamento. Então, vai ficar o seguinte, veja só. Após o voto visto da presidente, os conselheiros que votaram pela diligência reformularam sua posição para, no mérito, aí vamos lá, por voto de qualidade, dar provimento ao recurso, vencidos Lívia, Amélia, Toselli e Caio, certo? É isso? Tá bom? Edeli, pode falar. André, pelas conclusões. André, pelas conclusões, perfeito. Conhecimento unânime. Conhecimento unânime, tá aqui já. Perfeito. Eu tenho para mim que tem que ficar rejeitada por unanimidade a preliminar de diligência. Tá, então peraí. E eu acrescento essa abordagem no voto. Tá, então, tá bom. Então, após o voto visto da presidente, houve mudança em relação à invocação da diligência, a qual foi rejeitada, né? Aí, no mérito... Por unanimidade. Foi rejeitada por unanimidade. No mérito, foi dado provimento por voto de qualidade, vencidos Lívia, Amélia, Toselli e Caio, conhecido por unanimidade, né? Então, é isso. Beleza. André pelas conclusões. André pelas conclusões. Vai ser qualidade porque foram... compensação? Isso? Já está sedimentado, né? A questão da... Não, estou perguntando, porque na verdade aqui é multa. Foi uma questão de PDCOMP. Não houve atuação aqui, não. Processo... Litígio é homologação parcial de compensação. Perfeito. Processo número 43. Litígio não é lançamento de multa. Não. Compensação. São 3 PDCOMP. Se fosse uma dúvida, se fosse lançamento da multa isolada, aí seria... Não. O Caio, pode falar, Caio. Só para esclarecer, porque nesse caso, doutora Lívia, a exigência da multa por conta da imputação proporcional gera o efeito de homologação parcial. Então, o que a gente tem em termos de litígio é uma homologação parcial da compensação ordinária, ainda que a gênese seja uma exigência indevida, né? Pode falar, doutora Lívia. Entendi. Não é que às vezes a gente vê, por não homologação, o lançamento da multa. O BNP foi o lançamento da multa ao auto de infração de DCTF, outra coisa. Não é o caso aqui, tá bom. Agora, passando 42 resolvido, vamos passar para o 43, que também foi vista para mim, Promex. Eu prometo que ele sairá hoje. Bom, a vista foi o seguinte, o relator foi o doutor Caio, tá? Ele votou por conhecer o recurso, e no mérito ele negava provimento, tá? Muito bem. O conhecimento foi unânime, tá? Não estamos aqui vendo conhecimento, ok? O conhecimento já foi votado. No mérito, os conselheiros, então, André e Viviane deram provimento, certo? Conselheiros Amélia, Toselli deram provimento parcial. E os conselheiros Lívia e Edeli acompanharam o relator. Então, vamos lá. O relator, ele, no mérito, negou provimento, tá? Relator negou provimento, acompanhados pela Edeli e Lívia. Relator negou provimento, Edeli e Lívia, certo? André e Viviane deram provimento, tá? Parcial, ficou Toselli e Amélia. E eu, tá? Também vou dar provimento parcial. Então, ficaram 3 e 2. Perfeito? Então, o voto do conselheiro André está junto com a conselheira Viviane de dar provimento. Tá? Viviane, pois não. Eu sugeri que o relator fizesse um apanhado do voto. Pode fazer um apanhado. Pode fazer um apanhado. Ok. Pode fazer um resumo
mas vamos lá. Porque a gente já, todo mundo já votou, mas vamos lá, pode fazer. Perfeito, presidente. Então, só lembrando aqui, é um tema bastante conhecido já, por conta da posição da doutora Edeli, que chegou nessa Câmara Superior já faz um bom tempo, é aquela questão de quando o contribuinte transmite a sua DIPJ e previamente ao manejo da sua DECOMP, e as informações em DIPJ corroboram a existência do crédito existido na DECOMP, o ato de não homologação que não considera essas informações prestadas em DIPJ, ele torna-se insubsistente, no sentido de que deveria, então, não no sentido de que deveria ser uma presunção absoluta, mas deveria ter sido considerado e ponderado pela autoridade as informações em DIPJ que corroboram o crédito e, por ela, desconstituída a eventual, a veracidade dessas informações. Então, na medida em que a autoridade fazendária não faz isso no ato da não homologação, torna-se insubsistente esse ato e, naturalmente, opera-se a homologação tácita, pelo decurso aí da compensação pretendida. Então, essa tese, acredito que a gente já votou bastante, é exatamente aqui o caso dos autos. O voto, inclusive o recorrido é um voto da Edeli, no qual ela aplicou o meu voto, que eu julgado em outro processo. Então, é basicamente isso. Acho que eu fui bastante claro. Se alguém tiver mais alguma dúvida, eu fico às ordens do colegiado. Ok, então todo mundo, só para eu entender aqui, o doutor Caio negou provimento, acompanhado pela doutora Edeli e doutora Lívia. As senhoras confirmam o voto? Certo. Deram provimento parcial. Doutor Tozelli e doutora Amélia confirmam o voto? Perfeito. Eu votei provimento parcial agora. Estou acabando de votar à minha vista. Dado provimento, o doutor André já votou. Doutora Viviane, a senhora confirma o voto? Confirmo. Perfeito. Confirmo. Perfeito. Então, foram 3 teses, ok? Negar provimento, dar provimento parcial e dar provimento. Então, pelo artigo 60, vamos tirar as duas de menor votação. Então, eu vou tirar a minha, porque onde presente está, a de mais. Então, fica fora, provimento parcial. Então, vamos ficar com as duas, negar provimento e dar provimento. Aí, o que acontece agora? Aí, o doutor Fernando vai entrar. Por quê? Porque o doutor Fernando vai ter que se filiar a uma das duas teses, a de dar provimento ou negar provimento, porque ele está no lugar do doutor André, ele está como suplente, certo? Então, agora, nessa votação, considerando o voto do doutor André como por dar provimento, então, agora, o doutor Fernando, aí o relator, como o doutor Fernando não conhece o caso, apesar de, com o resumo do doutor Caio, o senhor se sente confortável para votar ou o senhor precisa de uma relatoria mais profunda? Porque eu só tenho essas duas posições. Não, só para ver se eu compreendi corretamente, o contribuinte transmitiu uma PERDECOMP e não foi homologada a compensação porque a informação em DIPJ não batia com a DCTF. Mas a informação em DIPJ corrobora a DECOMP, é isso? Doutor Caio, pode falar. Fernando, o objeto central, o original, inicial do litígio, o fundamento fazendário não entra nessa questão, nesse mérito. A questão é que o fato de, na apuração da existência do débito, a autoridade fiscal não ter considerado a informação prestada em DIPJ, torna insubsistente o ato administrativo de não homologação, no sentido de que existe obrigação da autoridade fazendária tomar em consideração as informações prestadas em DIPJ, nem que seja para desconstituir sua veracidade, ok? Então, a tese é sobre a validade da DECOMP transmitida posterior à entrega regular da DIPJ, cujas informações corroboram o tese informado em DECOMP, no sentido de que não poderiam ser ignoradas das informações no despacho decisório de homologação. Aqui no presente caso, por exemplo, me dá só um segundo, a razão fazendária para não homologação tratam-se de
a recolhimento indevido efetuado no primeiro trimestre, que não fora reconhecido pela autoridade quando do cruzamento com as DCTFs. Então, aqui, nesse caso especificamente, ele só falou, olha, o crédito que você está alegando, de recolhimento indevido, não está respaldado em sua DCTF, ponto. Mas o meu motivo de decidir, eu nem entro nesse mérito. Eu faço só uma observação em relação à existência, à validade do ato administrativo, no sentido de que esse ato de não homologação, quando a circunstância apresenta a situação que eu repito, o contribuinte já tinha naquele exercício antes transmitido a DIPJ e a DIPJ ela dava o devido respaldo à existência do débito, essa informação, esse elemento, ele não pode ser simplesmente desconsiderado na análise feita pela autoridade, que foi exatamente o que aconteceu aqui. E uma vez que não considerado, nem como disse, nem que seja considerado para desconstituir e demonstrar de por que está equivocado. Ele se torna insubsistente. Uma vez insubsistente, passados 5 anos aí, homologa-se a compensação manejada. Conselheiro Edeli, depois conselheiro Tozelli. Pois não. Esclarecendo também ao Fernando como essa situação evoluiu, né? Esses despachos decisórios, essa tese foi por mim aplicada sempre em face de despachos decisórios eletrônicos, de análise de decomp, de pagamento indevido ao maior de IRPJ ou CSL, estimativa ou débito definitivo trimestral ou anual. O procedimento dos contribuintes, em regra, recolhe, declara em DCTF, quando vai elaborar a DIPJ, vê que errou, entrega a DIPJ com a apuração correta, esquece de retificar a DCTF e o despacho decisório se prende apenas ao que informado em DCTF. Muito embora tenha uma declaração anterior à DECOMP, pode ser original ou retificadora, mas anterior e válida à DECOMP, que é ignorada. Essa DIPJ é trazida na manifestação de inconformidade e, normalmente, a discussão se prende a você não retificou a DCTF, você não trouxe elementos de apuração. Então, nessa circunstância específica, despacho decisório eletrônico, com DIPJ validamente entregue e demonstrando o valor do indébito. E nós tivemos um caso na sessão passada ou anterior em que houve uma situação fática diferente. O contribuinte retificou a DCTF depois da DIPJ, retificou, re-retificou e continuou afirmando o débito errado. Então, nessas circunstâncias, validei o despacho decisório, porque ele se pautou na última declaração entregue pela contribuinte já posterior à DIPJ. Então, e como o Caio bem ressaltou, não é questão de reconhecer o direito creditório com base na DIPJ, mas dizer que o procedimento administrativo que nessas circunstâncias ignora a DIPJ é insuficiente para não homologar a compensação. Doutor Tozelli, pode falar. Mas na verdade, eu acho que a premissa do doutor Fernando ela é válida, porque a causa da não homologação não houve uma fiscalização, foi um despacho eletrônico e que naquele momento da emissão do despacho existia divergência de informação DCTF/DIPJ, ainda que a DIPJ tenha sido entregue em momento posterior. Então, na verdade, aqui não houve uma fiscalização, houve um mero batimento eletrônico. E por que houve a não homologação? Porque no batimento eletrônico constatou-se uma divergência de DCTF e DIPJ. Aí a questão de direito é justamente a posição da Edeli, e o nosso parcial, doutor Fernando, era justamente porque a gente entende que a DIPJ por si só não tem o condão de legitimar o indébito, ainda que sempre declarado assim, que o contribuinte que deu causa ao erro original da DCTF, ainda que anterior, tem que provar por que ele fez esse erro para legitimar, assim, o indébito.
No caso do provimento parcial, ainda não está em votação. A votação agora é para provimento, negar provimento ou dar provimento. Doutora Viviane, pois não. Só para colocar, então, a posição que ficou minha e do André, né, para dar provimento, no caso, por falta exatamente da apresentação da documentação, né, está sendo considerada a homologação tácita aqui, e a gente considera que não poderia haver, sem a comprovação dos elementos juntados ao processo. Mas, nesse sentido, dá provimento ao recurso da Fazenda. Então, é isso. Então, a gente faz a rodada de votação com os 5, tá, das 2 teses menos votadas. Porque os 3 com a tese mais votada, a gente aguarda para a terceira rodada para confrontar as 2 teses vencedoras, ok? Então, vamos lá. Conselheiro Edeli, como vota? Mantém o seu negar provimento? Desculpa a minha desatenção, mas é que já falei tanta coisa que esqueci quais são as teses que estão em votação. Então, a tese do relator, né, negar provimento, a tese do relator está em votação, e a tese do André com a Viviane de dar provimento está em votação. Com o relator dar provimento. Desculpa. Ok. Doutora... Presidente. Oi, pois não. Pois não, só uma perguntinha, assim, para eu poder finalizar aqui no entendimento. Mas durante o processo todo, foi dada a oportunidade do contribuinte apresentar e ele não apresentou? Ele continuou dizendo, não, meu DIPJ é suficiente? Ou isso foi permitido e ele falou, não, eu não vou apresentar mesmo, só DIPJ? Ou o que a gente está dizendo é que nesse caso aqui, independentemente de qualquer coisa, já deveria ter sido homologada a compensação e pronto. Doutor Caio, pode falar. Então, Fernando, esclarecendo, o que acontece? Esse processo, ele veio de um repetitivo, acho que isso também precisa ser esclarecido. Ele foi processado como repetitivo na DRJ, como repetitivo na TO, e ele foi desmembrado com o manejo do especial da Fazenda, tá? Aí ele se tornou autônomo. A Fazenda recorreu de alguns processos do lote macro, né? E quando ele foi julgado como repetitivo, a Edeli foi relatora na condição de presidente, mas o voto foi meu, do paradigma. Então, só esclarecendo que, quando foi proferido o acórdão recorrido, não se observou, para essa tese que eu estou trazendo, eu repito, não foi tratado, nem foi relevante a situação dos elementos anteriores e o teor da defesa do contribuinte, que ele falava da validade expressa em DIPJ, tentava também produzir argumentos, mas como essa tese, eu repito, ela é bastante objetiva e ela olha para o despacho decisório, é uma tese objetiva no sentido de que ela olha o despacho decisório e verifica se foi ponderada a DIPJ transmitida. Olhando para a DIPJ nos autos, verifica se ela é anterior à transmissão da DECOMP e, naturalmente, se as informações da DIPJ corroboram a DECOMP. Então, com esses 3 elementos, decide-se independentemente dos outros elementos que foram trazidos pelo contribuinte na demanda. Então, eu te adianto que essa questão ela não foi explorada, entende, Fernando? Tanto no recorrido como agora, nesse voto que eu trago. Então, ele olha para essas 3 coisas, para a DIPJ, para a data da declaração, para a confirmação da informação creditória entre DIPJ e DECOMP, e ver se o despacho ele considerou, pelo menos, a DIPJ. Não havendo a consideração, como eu te disse, o fundamento é muito de insubsistência, ok? Do despacho decisório, de modo que passaram 5 anos sem um ato administrativo válido que não homologasse a compensação do contribuinte. Então, essa é a sua pergunta, eu entendo, mas ela sequer foi o foco do contencioso e da decisão recorrida. Conselheira Edeli, pode falar. Só esclarecendo, que eu acho que facilita, né? Esse processo tem o curso normal dos DDS, de pagamento indevido de IRPJ.
contribuinte alega que, embora não tenha retificado a DCTF, o débito está informado em DIPJ, a DRJ responde para ele, ok, eu poderia até aceitar, independentemente da retificação da DCTF, mas desde que você me trouxesse elementos de prova, e em recurso voluntário ele diz, olha, eu sou escrituração digital, isso já está com vocês desde sempre, né? Só que a gente não aprecia essa alegação porque na 1402, né, prevaleceu o entendimento de que, como a DIPJ já tinha sido entregue antes da DCTF, antes do despacho decisório, e foi ignorada, então o ato de não homologação tinha que ser desfeito. Tá, e aí, o provimento parcial, eu sei que a segunda votação deve ser para voltar para analisar isso. É isso? Tá bom. Essa tá fora ainda, senhor. Não, tudo bem. Então, vamos lá. Então, confirmando, doutora Edeli, confirma o entendimento, ok? Doutora Lívia, como vota? Negar provimento ou dar provimento? Nessas rodadas, eu já antecipo, sempre prevalece a posição do meio, né? Mas, enfim, nessa primeira rodada, mantém o voto de negar provimento. Ok. Doutora Viviane? Eu dou provimento, né, para ausência dos elementos comprobatórios, deveria ter sido trazidos pelo contribuinte. Doutor Fernando. Oi, desculpa, dele, pode falar. Vai. Não quer falar, não? Então tá. Doutor Fernando, como vota? Não, Amélia, não, você votou com a gente, você está com a tese vencedora. Fica aí. Doutor Fernando, como vota? Nessa primeira votação, dar provimento. Dar provimento. Ok. Doutor Caio mantém, lógico, seu voto, a senhora é o relator. Muito bem. Então, ficamos com a mesma situação. Aí, o que acontece? O negar provimento ganhou, tá? Então, vai ficar dar provimento parcial e negar provimento, tá? Você pode só confirmar os votos das duas teses, André? Vamos lá. Edeli, negar provimento. Lívia, negar provimento. Viviane, dar provimento. Fernando, dar provimento. Caio, negar provimento. Certo? Amélia, eu e Tozelli, provimento parcial. Essa tese não está em votação. Não, mas vocês têm que votar. A gente vota também? Dessas duas, sim. Tá. Então, no meu caso, eu entendo negar provimento. Não, desculpa, vamos começar pela Amélia. Negar provimento. Tá. Posso? Provimento. André, deixa eu só sugerir. Eu acho que nessa votação tem que seguir a ordem. Né? Tá. Então, Caio votava primeiro, e aí, na sequência, só a dúvida da ordem, porque o André não está e é o Fernando, mas aí talvez seja eu primeiro, Lívia. Então, vamos lá, vamos começar tudo de novo. Vamos apagar isso aqui. Bom, as teses a gente já sabe. Dar provimento parcial está fora de votação. É negar e dar, né? Então, vamos lá, desde o início. Conselheiro André não está mais aqui, mas ele deu provimento. Caio negou provimento. É o relator. Relator deu provimento. Negou provimento. Não. Negou provimento. Relator negou provimento. Muito bem. Aí vamos lá. O André já tinha votado por dar provimento. Não, Andréia. Mas aí o André já está fora. O André já votou, né? Então, agora o Fernando está na segunda votação, não é isso? Segunda votação. Então, vamos lá. Então, só temos duas teses, negar provimento, dar provimento, certo? Caio votou negar provimento, que é o relator. Perfeito. Aí, vamos lá. Seguindo a ordem, doutora Edeli. Aí, com o relator, negar provimento. Perfeito. Doutora Lívia. Com relator. Doutora Amélia. Sou eu, não? Porque doutora Viviane. Eu dou provimento. Doutora Amélia. Nego provimento. Doutor Fernando. Dar provimento. Doutor Tozelli. Que aqui como eu dou parcial, é difícil agora se posicionar, mas aí qual vai ser o meu critério? Vai ser o ônus de prova. A DRJ, ela fundamenta que o contribuinte não comprovou o erro. E o contribuinte fala, não, minha escrituração é digital, tá lá, vai buscar.
Mas de quem que é o ônus de provar o indébito? O artigo 170 é do contribuinte. Então, eu entendo que, nesse contexto, superado o meu posicionamento pessoal, que seria para baixar, entre essas duas teses, eu vou ficar com o descumprimento do ônus da prova pelo contribuinte como critério decisivo. Então, nesse sentido, eu dou provimento ao recurso fazendário. Dá provimento. E eu nego provimento. Então, ficamos. Negar provimento. Doutora Edeli, doutora Lívia, doutora Amélia, o relator e eu. Então, a segunda tese é negar provimento. Então, vamos confrontar a tese do provimento parcial com negar provimento. Ok? Então, agora, vamos lá. Agora é o final. Gran finale. Então, vamos lá. Agora eu vou seguir a ordem da votação. O relator continua negando provimento. Ok? Doutora Edeli, como vota? Com o relator. Ok. Doutora Lívia, como vota? Nego provimento com o relator. Doutora Viviane, como vota? Entre as duas teses, eu dou provimento parcial, então. Doutora Amélia, como vota? Como inicialmente, dar provimento parcial. Ok. Doutor Fernando, como vota? Eu voto como eu votaria se fosse lá na primeira votação, né? Dar provimento parcial. Ok. Doutor Tozelli, como vota? Eu vou ser fiel ao meu voto originário parcial, presidente. Ok. Eu também dou provimento parcial. Então, foi por maioria dar provimento parcial ao recurso, vencido o relator, doutora Edeli e doutora Lívia. Doutora Amélia, a senhora pode fazer o voto vencedor? Ok? Bom, saiu, né? Demorou, mas é outro motivo de comemoração. Esse foi... Ele volta para a turma ordinária, é isso? Ou volta para a unidade de origem? Volta para a unidade de origem, certo? Volta, retorno à unidade de origem. Perfeito? Vamos para o 44, de relatoria da conselheira Amélia, recorrente Fazenda Nacional, interessado em Instituto Samborgense de Idiomas. Só está com a palavra, relatora. É um recurso da Fazenda Nacional contra o acórdão 1801-00277, que foi dado parcial provimento, recurso voluntário, por unanimidade de votos, né? A PGFN, ela alega, então, divergências jurisprudenciais com relação ao entendimento de que os pagamentos efetuados a título de simples, relativamente ao período abrangido pela eficácia da exclusão do regime, podem ser aproveitados nos presentes autos. Aqui o contribuinte foi excluído, né, do regime do simples, e o acórdão recorrido, ele considerou os valores pagos naquele regime, e a Procuradoria, ela entende que esses valores não deveriam ser considerados. Em despacho de admissibilidade, ele foi admitido aqui com base no acórdão 10807169. Contribuinte devidamente intimado apresentou as devidas contrarrazões, pugnando pela manutenção do acórdão recorrido e apresentando diversos julgados nesse sentido. Houve também o manejo do recurso especial pela contribuinte, porém, seu segmento não foi admitido. Então, aqui nós tratamos de um auto de infração de imposto de renda, contribuição social, PIS e COFINS, do ano de 99, 2000 e 2001, razão de desenquadramento da empresa do regime do Simples. A DRJ manteve o lançamento. Então, no caso, a gente deve se ater à possibilidade de aproveitamento dos pagamentos efetuados a título do Simples para ajustar o crédito tributário devido. Alega recorrente que, ao ser utilizados os valores pagos na sistemática do Simples, ofende-se ao princípio da legalidade. E aqui eu trago, então, a súmula CARF 76, que menciona que exatamente após a exclusão do Simples devem ser deduzidos eventuais recolhimentos da mesma natureza efetuados nessa sistemática. O acordo recorrido, ao justificar
o desconto desses valores, né? Ela afastou a nulidade recorrida suscitada pelo recorrente para, no mérito da provimento parcial, no sentido estrito do Serviço de Controle do Crédito Tributário da Unidade de Jurisdição do Contribuinte, proceder aos ajustes para os efeitos de cobrança dos créditos tributários em vista dos recolhimentos efetuados a títulos de simples relativos ao período fiscalizado e não objetos do pedido de restituição ou compensação eventualmente formulados pela empresa. Então, eu entendo que o recurso especial interposto não pode ser admitido naquela linha do artigo 67, parágrafo 3º. Então, eu não conheço do recurso especial da Fazenda Nacional. Ok, vamos votar o conhecimento, então. Doutora Edeli, está preparado para votar? Ok. Ok, com a relatora. Ok, conselheira Lívia, como vota? Com a relatora. Conselheira Viviane? Com a relatora. Conselheiro Fernando? Com a relatora. Conselheiro Tozelli? Acompanha, presidente. Conselheiro Caio? Com a relatora. Eu também, então, negado conhecimento por unanimidade. Vamos passar para o 58, de relatoria da doutora Lívia. São 3 sendes, mas houve o seguinte, vista para o conselheiro André, a relatora votou por conhecer do recurso especial e no mérito negar provimento. Nesse ponto houve o pedido de vista, então ninguém mais votou. Assim que a doutora Lívia terminou o relatório, o conselheiro André pediu vista. Então aqui o doutor Fernando vota, ok? Conselheira Lívia, a senhora pode relatar o processo em face da nova composição do colegiado. Só para esclarecer, os 3 são basicamente iguais. Os 58 e 59 têm, inclusive, os mesmos paradigmas. Eles tratam de CSLL, o 58 é de janeiro e o 59 é de maio. O 60 é de Não RPJ. está na pasta, Lívia. Não, desculpa. O 60 é de RPJ e o paradigma é diferente. Mas é a única coisa que muda. Deixa eu copiar. Desculpa, achei que tivesse. Vai indo like o negócio. Entrou 58. Eu botei os 3, ele tá colando lá, então. Tá tudo aqui já. Tá indo, Quando estiver pronta, já pode relatar, já estão os 3 na página. Tá. A questão é recorrente no conselho, a possibilidade de. Questão de fundo, né? A possibilidade de análise de alterações que o contribuinte pretenderia na DECOMP por alegação de erro, depois da aprovação do despacho decisório. Então, recurso, eu vou ler o 58. Recurso contra o acórdão 802.00189. Está aqui a emenda. Reconhecido saldo negativo de CS relativo ao ano calendário de 2003, no processo tais, resta cabível a homologação da compensação vinculada ao meu saldo negativo. Aponta recorrente, que é a Fazenda Nacional, divergência de interpretação da legislação tributária em relação ao tema retificação da DECOMP depois da ciência do despacho decisório, sendo indicado como paradigmas, no PAC 01000396,
e 1202000526, que repita o mesmo do 59, e é diferente do 60. Em síntese, a recorrente ao demonstrado de dissídio assim argumenta. Protegendo o acordo recorrido por paradigmas, verifica-se de plano de semelhança nas situações, tendo visto que nos casos discute-se a possibilidade de retificação da decomp após o despacho decisório, no sentido de se inovar no pedido de compensação pela indicação de crédito distinto do inicialmente apontado. Similitude fática é latente, pois nos paradigmas também foi analisada a decomp, em relação a qual o contribuinte aponta erro na indicação do crédito, corresponderia a saldo negativo de ano calendário diverso. Entretanto, em que pese tenham enfrentado situações semelhantes, os acordos comparados chegam a situações distintas, o recorrido determina a compensação e os paradigmas manifestam pela impossibilidade de análise da retificação da decomp. O presidente da segunda Câmara da primeira sessão deu seguimento ao recurso especial, transcreva aqui o trecho do despacho. O sujeito passivo apresenta contra-razões questionando exclusivamente o mérito. Aí, passando ao voto, na admissibilidade recursal, eu adoto as razões do presidente de Câmara para conhecimento, conforme acima. Transcrito e conheço o recurso especial. A questão é recorrente, não vejo... não sei, quer votar essa parte ou passo ao mérito? Pode continuar. O mérito, então, é definir se é possível admitir a reforma da decomp sobre a alegação de erro de preenchimento após a ciência do despacho decisório. No caso, o sujeito passivo alegou em sua manifestação de conformidade que, ao preencher a decomp, incorreu em equívoco ao completar a ficha de origem do crédito, tendo informado o crédito de pagamento indevido a maior de CS, vinculando o DARF recolhido a título de estimativa CS devido em janeiro de 2003, começamento em fevereiro de 2003, em vez de formar o saldo negativo de CSLL no ano calendário de 2003. Compreende-se que é de se acolher o pleito do contribuinte nos termos do acordo recorrido. Observe que a análise da decomp está inserida no contexto do processo administrativo que visa a determinação e exigência dos créditos tributários da União. A manifestação de conformidade está inserida no rito do Decreto 7235, e assim como as turmas da DRJ e do CAF têm competência para cancelar um débito indevidamente lançado em auto de infração, compreendo que elas também têm a competência para cancelar ou revisar informações, créditos e débitos mencionadas eventualmente em erro em uma decomp. Em tais casos, estamos no contexto do processo administrativo fiscal e, portanto, no mesmo âmbito de um procedimento de determinação de créditos tributários da União. A decomp é um ato complexo, por meio do qual o sujeito passivo afirma a existência de um direito creditório e também confessa um débito. Por consequência, a decisão em que a autoridade analisa tal compensação, que é o despacho decisório, também tem esse conteúdo complexo, afirmando tanto a existência ou inexistência do direito creditório quanto a exigibilidade do débito total ou parcial do débito compensado. Quando o sujeito passivo apresenta a manifestação de inconformidade para contestar a não homologação total ou parcial da compensação, seguindo o rito do Decreto 7235, ele pode contestar qualquer aspecto desse ato de não homologação, sendo as autoridades julgadoras integrantes do contencioso administrativo especializado competentes para apreciar os seus argumentos no aspecto do crédito, tanto do crédito quanto do débito. Lembro que o Código Tributário previa a possibilidade de a própria autoridade administrativa retificar de ofício os erros apurados em declaração, mas o fato da unidade de origem poder reconhecer o erro não significa que ela deva fazê-lo, e por isso isso pode ser levantado em um processo administrativo e discutido depois, né, do despacho inicial, do despacho decisório. No caso, verifique-se que o voto condutor do acordo recorrido analisou especificamente o alegado erro de preenchimento da decomp, tendo realizado a efetiva verificação do saldo negativo pleiteado. Aí eu estou partindo do pressuposto que eu posso analisar o erro e dizer que existe erro e reconhecê-lo, essa parte já vou dar provimento total ou parcial. E aí eu analiso o acordo recorrido e ele analisou o crédito e concluiu pela existência suficiente de disponibilidade do crédito. Então, o acordo, a partir do momento que ele reconheceu o erro, ele vai analisar a decomp apresentada já de acordo com o débito que o contribuinte, o crédito que o contribuinte diz que verdadeiramente quis declarar, né? E transcrevo aqui o trecho do acórdão recorrido. No final, ele coloca: reconhecido o saldo negativo da CSLL relativo ao calendário de 2003 e acolhendo como razão de decidir o resultado acima, pode-se tratar por se tratar de matéria conexa ao presente processo, número tal, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário para homologar a compensação pleiteada nos presentes autos
no limite do crédito já reconhecido acima. Considero, com as minhas palavras, que não há reparos a fazer na decisão recorrida, então oriento meu voto por conhecer do recurso especial e, no mérito, negar-lhe provimento. Ok, conselheira Edeli, está preparado para votar? Já tinha aproveitado as vistas para analisar o caso. O que acontece? Vou acompanhar a relatória pelas conclusões. O voto da conselheira Lívia, ele já trazia essa estrutura que é preciso separar, né, distinguir. Nós temos aquele meu entendimento manifestado, né, acerca da possibilidade de revisão dos débitos no contencioso administrativo, né, aquele meu voto que é conhecido, o Fernando conhece também, né, a gente fez até comentários públicos sobre ele, mas na sessão de 3 de junho, a conselheira Lívia já havia aproveitado partes daquele meu voto para aplicar o entendimento quando a discussão é acerca da alteração do crédito, né? Então, esse é um processo em que o contribuinte informou o crédito como estimativa e disse que é saldo negativo. Aquele erro recorrente, já tivemos até caso nessa reunião de julgamento apreciado. Então, quando a conselheira Lívia trouxe esse aproveitamento daquele meu voto de utilização de débito para o caso de alteração de crédito, eu entendi realmente a parte ali que ela destacou, ela poderia ser aproveitada dessa forma. Então, na época, eu declarei voto no 9101004890 para explicar que aquele caso era diferente, mas que eu concordava com a relatora nas conclusões, apesar de ser uma alteração de crédito. Naquele voto, em que era alteração de débito, é que eu firmo o conceito de que a DECOMP é ato complexo, por consequência, a não homologação também vai trazer toda essa circunstância para o processo. E agora, embora a conselheira Lívia não use mais o meu voto expressamente, ela chama esse argumento, né, o que demanda de mim um esclarecimento a respeito dessa circunstância. Que quando eu fiz o voto acerca da possibilidade de discussão do débito no contencioso administrativo, por entender a DECOMP e, por consequência, o ato de não homologação um ato complexo, eu não fiz isso chamando diretamente o rito do decreto 7235 pelo artigo 1º. Certo? Isso não está expresso em momento nenhum do voto. Então, essa minha discordância em relação aos fundamentos da conselheira Lívia, a minha citação naquele processo, naquele caso, foi inclusive do 7574, do decreto 7574, então, lá eu falei, a conclusão de que as autoridades julgadoras integrantes do contencioso são competentes também para apreciar questionamentos acerca do débito, está fundamentado na legislação de regência da compensação, 74, parágrafo 7º e 9 da 9430, com redação da 10833, e decreto 7574. Somente se reporta ao 7235 como rito tomado por empréstimo pela 9430 para regular. Para regular o contencioso em torno da compensação. O decreto 7574, como consignado em sua emenda, se prestou a regulamentar não só o processo de determinação e exigência, como também outros processos que especifica, e nesse intento tratou sobre títulos distintos o processo de determinação de exigência e o processo de reconhecimento de direito creditório. E é nesse segundo título que se insere o artigo 119, que é o citado no meu voto, como não limitativo da competência das autoridades julgadoras integrantes do contencioso administrativo especializado no que se diz respeito à inexistência ou excesso do débito compensado. Então, os meus votos afirmam que o débito compensado pode ser objeto de discussão no processo de reconhecimento de direito creditório e não de determinação e exigência de crédito tributário. Por isso que eu discordo, né, dos fundamentos da conselheira Lívia nesse voto,
E acrescento que o exame de alegações contra a inexistência total ou parcial do débito compensado decorre de pedido de retificação da dívida confessada pelo sujeito passivo ao apresentar a DECOMP, e assim se distingue substancialmente do contencioso instaurado em face de ato administrativo de determinação e exigência provocado pela fiscalização. A regra do processo de reconhecimento de direito creditório é o litígio se circunscrever a determinação do direito creditório afirmado pelo sujeito passivo, porque o débito compensado foi confessado. Apenas excepcionalmente surgem alegações quanto a erro de informação do débito confessado, e ainda no que se refere à sua transcrição na DECOMP, apenas transversalmente envolvendo aspectos de sua determinação. Já no âmbito de determinação e exigência do crédito, o litígio se circunscreve ao ato administrativo de lançamento, imposição de autoridade fiscal quanto ao valor devido, penalidade aplicável e sua exigibilidade. Significa dizer que a determinação e exigência são objeto de processo instaurado para discussão de lançamento contra o sujeito passivo, diversamente do processo de reconhecimento, cujo objeto é o crédito afirmado pelo sujeito passivo e o débito por ele confessado. Inclusive, não faria essa inferência, essa afirmação acerca do decreto 70.235, porque, na minha opinião, eu estaria desrespeitando o decreto 7574. É ele que diz que processo de reconhecimento de direito creditório é distinto de processo de determinação e exigência. Então, observe o decreto 7574, naqueles casos, entendo que o 119 autoriza a discussão do débito, mas aqui estamos diante de uma discussão de direito creditório. Inclusive, ressalto que fui redatora do voto vencedor do 910104.234, dessa mesma contribuinte, saldo negativo de CSE apurado 2003, mas informado como estimativa do mesmo. A Lívia ficou cinza e acho que caiu. Só aguarda um instantinho para ela voltar, por favor. O Cássio mandou aqui no chat. Voltou, doutora Lívia? Tá. Eu ouvi até que o processo do decreto 75.234 não fala de determinações de crédito tributário, mas de processo de fundação e que é distinto. E que aí eu discordo dos seus fundamentos, porque para eu afirmar que a compensação é regida, está classificada dentro dos processos de determinação e exigência, para isso eu entendo que eu estaria contrariando o decreto 7574, que expressamente diz o contrário. Por isso que eu discordo dos seus fundamentos e estava acrescentando que fui redatora do voto vencedor do acórdão 91014234 dessa mesma contribuinte, 6 de junho de 2009, em que o conselheiro Demetrios foi contrário à alteração da natureza do direito creditório e prevaleceu o entendimento dessa alteração, que foi informado como indébito de estimativa de CSL, era saldo negativo, então, idênticas circunstâncias do caso aqui, só que lá era recurso do contribuinte, aqui é recurso da Fazenda. Então, são essas as razões para acompanhar a relatora apenas nas conclusões. Ok. Conselheira Lívia, pode falar. Só um esclarecimento, eu retirei a menção ao voto da doutora Adeli exatamente por isso, porque quando a gente levou, naquela ocasião, eu interpretei o voto dela de uma maneira que ela disse que não era o que ela tinha escrito, então eu preferi dizer como palavras minhas e não mais como minha interpretação do voto dela, já que não era aquilo que ela tinha querido dizer, mas então digo com minhas palavras sem fazer referência ao voto dela exatamente porque não é isso que ela disse. Então, mas é isso que eu continuo dizendo no meu voto, por isso eu digo que passo a dizer como palavras minhas. Ok, pode falar, doutora Adeli. Doutor Tozelli congelou tá aí. Achei que tinha congelado. Tá bom, doutora Adeli, pode falar.
A afirmação, a classificação da DECOMP como ato complexo é a espinha dorsal do meu voto, né? Então, essa referência, ela traz necessariamente aquilo, ela demanda de mim esse esclarecimento. Ok. Conselheira Viviane, como vota? A relatora está dando provimento parcial, né, com retorno. Nesse caso, eu acompanho as conclusões da conselheira Edeli, nesse sentido, não se aplica aqui essa aproximação como colocada pela conselheira relatora, não é o caso em questão, o DECOMP tem um regramento próprio, e aqui, com essa alteração de estimativa, né, para ação do credor, eu acabei revendo minha posição, que em situações semelhantes, estou dando Macó, né? Ok, mas a relatora negou provimento. Pois não, doutora Eli? Não, dá parcial provimento. Desculpa. Ela analisou o crédito, ela superou o óbvio, analisou o crédito e disse que existia o crédito. Então, acho que o retorno aqui não seria, ou considerar que esse é um óbice, ou considerar que deve ser superado o óbice, aí acho que não caberia o retorno, porque já teve essa análise pela turma COR. E ela está fazendo. Conselheira Edeli, pode falar. É que a Viviane deve estar olhando 60. O 60 é recurso do contribuinte, por isso que foi dado provimento parcial. Sim. Tá, então vamos para o 58. Estamos votando 58. Okay, 58. A relatora está negando, né, recurso da Fazenda. Eu adoto aquela linha, né, da votação de ontem pelo retorno para a turma a COR confirmar do provimento parcial para a turma COR analisar e dar a decisão. A senhora abre divergente. Não, no caso a turma já analisou. A Fazenda recorreu porque ela foi num ponto anterior. Você não poderia ter aceito a retificação da DECOMP. Então, você não poderia nem ter analisado. E aí, a gente está decidindo o quê? Você poderia, sim, passar a análise da retificação da DECOMP como crédito de X1 e não X0. E aí, superado esse óbice, não teria retorno. Não, obrigada, exatamente, Lívia, eu me confundi aqui, de ontem não tem nada a ver. Não, aqui o fundamento, justamente o fundamento do recurso da Fazenda, que aqui eu reconheço que não cabe. Então, eu acompanho a relatora pelas conclusões da conselheira Edeli. Ok. Conselheira Amélia, como vota? Eu acompanho a relatora, estou entendendo aqui que o acordo de recuo ele já fez a análise, então não há necessidade de retorno. Então, a senhora acompanha com o fundamento do relator. Okay. Doutor Fernando, como vota? Eu acompanho pelas conclusões nos termos dos votos da doutora Edeli e doutora Viviane. Ok. Doutor Tozelli, como vota? Eu acompanho, presidente. Doutor Caio, como vota? Acompanho a relatora sem ressalva. Ok. Eu acompanho também pelas conclusões. Então, ficamos com as conclusões da doutora Edeli. Ok, doutora Edeli? A senhora vai fazer dever? Faço dever, preciso terminar, mas eu farei. Por unanimidade, então, negar conhecimento, conhecido por unanimidade e negar provimento por unanimidade pelas conclusões Edeli, Viviane, Fernando e Andréia. Ok? Então, isso no 58. Vamos para o 59 agora, doutora Lívia. 59 é exatamente a mesma coisa, só muda o período da compensação, que foi a mesma CS, 58 foi janeiro de 2003, 59 foi maio de 2003, mesmos precedentes, mesma decisão. Então, acho que o resultado pode ser replicado do 58. Doutora Edeli, a senhora está de acordo? Sim, 58 e 59 idênticos. Perfeito. Doutora Viviane, confirma? Sim, confirmo. Doutora Amélia? Confirmo. Doutor Fernando? Presidente, eu confirmo, tá? É o mesmo entendimento do anterior. Só para deixar esclarecido que eu acho que a ementa, tanto do 58 quanto do 59, precisam ser adaptadas à declaração de voto da conselheira Edeli, né? Perfeito, exatamente. Doutora Edeli, pode falar, doutora Edeli.
Eu vou propor, inclusive, a mesma emenda do CEND original, do primeiro processo que nós julgamos. Ok. Conselheiro Toselli, o senhor confirma a votação anterior? Presidente, igual ao anterior. Conselheiro Caio? Confirmo igualmente. Eu também. Então, conhecido por unanimidade, negado provimento por unanimidade pelas conclusões. Edeli, Viviane, Fernando e Andréia. Declaração de voto do doutor Edeli, obviamente com a ressalva na ementa, conforme aduzido pelo doutor Fernando. Ok? Vamos para o 60. O 60 é imposto de renda. É um recurso do contribuinte agora, então a gente vira a chavinha. E o recorrido foi a turma, a discussão se deu a matéria de fundo é a mesma discussão, se deu em outra turma com outro viés. Então, o acórdão recorrido considerou que o crédito tributário lançado na DECOM, que constitui confissão de dívida, somente pode ser alterado mediante a sua retificação. Se essa não ocorrer, a retificação da DECOM, prevalece o lançamento original. Então, a recorrente, contribuinte, alega divergência apresentando o paradigma 803.000.699, que é que, uma vez demonstrado o erro no preenchimento da DECOM e a existência do crédito, deve a verdade material prevalecer sobre a formal, sendo o crédito reconhecido a compensação homologada. Então, o presidente de Câmara deu seguimento ao recurso, observando a similitude fática entre os precedentes, eu transcrevo aqui. A Fazenda apresenta contra-razões que questionam exclusivamente o mérito. Passando à admissibilidade, eu adoto as razões do presidente de Câmara que reproduzi acima. A questão evidentemente, de direito mesmo. Passo ao mérito. O mérito, o teor do meu mérito é os 58 e 59 que já julgamos. O que eu vou mudar é aqui embaixo na condução, porque no caso, aqui, nesse parágrafo do meio do meu voto. No caso, verifica-se que o voto condutor do acórdão recorrido não passou a análise do mérito do direito creditório alegado por ter encontrado obstáculo para tal exame, consistente no fato de que o sujeito passivo não procedeu à retificação da DECOM supostamente preenchida em erro. Não obstante, conforme a posição acima delineada, tal retificação é, na verdade, o próprio objeto do presente processo administrativo e deve ser admitida como resultado da decisão, se caso se entenda aprovado o erro alegado pelo contribuinte. Observe que, diferentemente da turma CO, a decisão de primeira instância não negou a análise do alegado erro no preenchimento da DECOM. Então, a DRJ passou ao exame do saldo negativo de RPJ, tendo pautado sua decisão na conclusão de que os autos não teriam sido suficientemente instruídos com provas desse direito creditório. Diante disso, e como forma de preservar o correto andamento do processo administrativo ante as instâncias julgadoras, observe que a confusão pela possibilidade de retificação da DECOM no curso do processo administrativo, no caso em questão, resulta em necessário retorno dos autos à turma CO para que essa supere o óbice que encontrou para análise do direito creditório alegado pela contribuinte, isso é, supere a ausência de retificação da DECOM e passe ao exame da existência, suficiência e disponibilidade do saldo negativo de RPJ para fins da compensação pleiteada. Tendo a recorrente efetuado o pedido no sentido de homologação da compensação pleiteada, o provimento do presente recurso especial deve ser apenas parcial. Então, a DRJ analisou, falou que não estava aprovado o crédito, a turma CO falou, não vou nem analisar porque você devia ter retificado a DECOM. Então, eu supero esse óbice da turma CO, devolvo para ela falando, supere esse óbice então, e passe a analisar como se esse óbice não existisse o recurso do contribuinte com base nas provas dos autos. Por isso, oriento meu voto para conceder o recurso especial no mérito do parcial provimento com retorno dos autos da turma CO para exame da existência, suficiência e disponibilidade do saldo negativo de RPJ para o ITA. Ok. Doutora Edeli, como vota? A relatora, pelas conclusões, pelas mesmas razões, a contribuinte trouxe a escrituração no recurso voluntário e a turma se recusou a apreciar. Perfeito. Com as mesmas exceções. Ok. Doutora Viviane, como vota? Nesse sentido, acompanho a relatora pelas conclusões da conselheira Edeli. Ok. Conselheira Amélia, como vota? Acompanho a relatora. Conselheiro Fernando, como vota? Com a relatora pelas conclusões. Conselheiro Toselli, como vota? Acompanho, presidente. Conselheiro Caio, como vota? Com a relatora na integralidade.
Ok, eu acompanho pelas conclusões da doutora Edeli. Então, ficamos conhecido por unanimidade e dar provimento parcial por unanimidade pelas conclusões Edeli, Viviane, Fernando e Andréia. Então, doutora Edeli, mesma coisa, dever, ementa, tá? Ok? E o retorno à instância COR, ok. Então... Só sobre a ementa, eu só esclareço que eu vou alterar, conforme o primeiro parágrafo da ementa. O segundo, que é do retorno, eu pretendo manter, a não ser que tenha algum óbice. Não, tranquilo, né? Tudo bem. Ok. Vamos... Tainá, pode interromper a gravação?